Bom, hoje vamos dar continuidade ao estudo de oração. Hoje vamos para a parte 9, né? Nós estamos no quinto capítulo. O primeiro foi definição, o segundo necessidade, o terceiro como aproximar-se da oração, 4 impedimentos e 5, onde nós estamos agora, é como orar. No capítulo 5, item 4, vamos aprender que devemos orar com desistência. Orar com desistência. E o autor aqui vai explicar o que é essa desistência. Em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 8, Moisés escreveu: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, o Senhor que vai à frente. Aqui, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz o quê? Que o Senhor vai sempre à nossa frente, Ele não nos desampara e a gente não precisa se espantar, se assustar com o que vem pela frente. Então, orar com desistência, isto é, não devemos procurar responder às nossas próprias orações, a não ser pela direção de Deus. Ok? Então, a gente não vai tentar abrir caminho pelo Mar Vermelho, tentando esgotá-lo com o coador. Você vai pegar ali e ficar tentando esgotar, secar o Mar Vermelho com o coador. Não. O Senhor vai abrir o Mar Vermelho. A gente não vai derrubar os muros de Jericó, tentando empurrar. Não. O Senhor vai quebrar esse muro para a gente. Okay? Então, a gente nunca deve tentar responder a oração, as nossas próprias orações. É o Senhor que responde. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, é ele que vai fazer o quê? Com que o nosso caminho seja um caminho de paz, de tranquilidade e com bênçãos. João 14, 14. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o próprio Jesus disse: se você pedir em meu nome, eu o farei. Então, Abraão pediu a Deus um filho. Gênesis 15, 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É o Damasceno Eliezer? Então, e depois procurou ajudar a Deus, por tomar Agar por sua mulher, ouvindo antes a voz de Saraí, a sua esposa, do que a voz de Deus. Então ele orou, pediu, e depois ele mesmo respondeu a sua própria oração. Gênesis 16, do 1 ao 4. Ora, Saraí, mulher de Abrão, que Deus aqui ainda não tinha mudado o nome deles, né? Ainda era Saraí, ainda era Abrão, não era Sara nem Abraão ainda. Tá? Então, ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu. Então, Abrão orou, mas fez o quê? Respondeu sua própria oração. Deu o jeitinho dele. Né? Então, Gênesis 16, 12. O que aconteceu? Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quem que é esse aqui? É o filho de Abraão com Agar. Ismael deu origem ao quê? Ao povo árabe. O povo árabe odeia os judeus. E até hoje a guerra lá é entre Israel e Ismael. Os dois irmãos. Né? Então, quão horrível é mexermos com os planos de Deus, procurando responder às nossas próprias orações.
Até o dia de hoje, os árabes reclamam descendência de Ismael, o produto do erro de Abraão, e continuam a vexar os judeus. Os descendentes de Isaac, o filho da promessa, abra mão do que pertence a Deus. Então veja que até hoje, os árabes e os judeus, irmãos, que a descendência de Jacó é a descendência de Ismael, como Deus falou, viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Por quê? Porque Abraão respondeu sua própria oração. Ok? Jacó orou que Deus o livrasse da mão do seu irmão, Esaú. Gênesis 32:11. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Ele orou. E o que ele fez depois? E depois procurou agradá-lo com presentes de bodes, ovelhas, carneiros, camelos, gado e jumentos. Então, Jacó orou e quando ia encontrar com seu irmão, ficou mandando presente. Tá? Não confiou plenamente em Deus. Entregue as suas petições a Deus. Se alguém, ao colocar uma carta no correio, recusasse soltar o envelope, quanto tempo passaria antes de receber a resposta? A resposta não viria. A carta está na sua mão, você não soltou. Né? Quinto, orar em secreto. Devemos contar as nossas necessidades somente a Deus. Se contarmos aos homens, receberemos os recursos dos homens. Se contarmos a Deus, receberemos infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Receberemos tudo que Deus pode fazer. Quando contamos a outra pessoa, estamos verdadeiramente orando a Ele e não a Deus. Oremos verticalmente, não horizontalmente. Poucos observam essa norma, mas somente assim demonstramos verdadeira fé, porque a palavra de Deus diz: tu, porém, Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, se o negócio é secreto, como podemos contar a outra? As palavras quarto, porta fechada, em secreto, indicam, na linguagem mais clara, que o homem conhece, que devemos falar somente a Deus acerca das nossas necessidades. Tá? Somente a Deus. Talvez a falta de observar essa regra de verdadeira oração seja a razão de Deus não ter suprido todas as suas necessidades, ou não ter dado todos os desejos de seu coração. Você tem olhado para o homem e não para Jesus, mas agora, quando ele lhe recompensar abertamente, então poderá testificar a todos daquilo que ele tem feito, tendo cuidado de lhe dar toda a glória. Há um ditado repugnante que os homens citam uns aos outros que diz que devemos contar a Deus e ao povo de Deus. Vamos modificar isso para ficar mais de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Conte as suas necessidades a Deus e ao povo de Deus, reconte como ele respondeu. E repetimos, tenha o cuidado de dar toda a glória a Ele. Okay? 6. Orar especificamente. Se estiver pedindo R$100, é muito interessante ver como Ele supre não somente os R$100, mas também os centavos. Eu quero R$100,50. O homem que pedia do seu amigo à meia-noite não pedia pão, mas pedia 3 pães. Lucas 11:5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Então, especificamente, ele recebeu tudo o que pediu e teve cuidado de verificar que não fosse menos do que 3 pães. Alguém tem dito: se pedir algo de segunda mão, geralmente receberá isso mesmo. Orar especificamente. Aqui tem um testemunho do autor, ele diz o quê? Uma filha nossa pediu a Deus o dinheiro para comprar os óculos que precisava, e pediu que Deus o mandasse expresso. Por certo, ele o mandou assim mesmo. A nossa filhinha
joia, almejando um certo presente, perguntou às irmãs: quantos centavos custaria? Então, em sua oração, pediu 1.400 centavos. Passados poucos dias, vieram alguns amigos à nossa casa para entregar um vidro que haviam depositado todos os centavos que recebiam e que agora nos ofertavam. No vidro havia pouco mais do que 1.400 centavos. Então, um testemunho aqui do autor. Ao ouvir alguns dos nossos amigos orar, ficamos sem saber se Deus mesmo compreende o que estão pedindo. Oração vaga era oração de preguiçoso. Muitos pedem uma bênção para todos os missionários através do mundo. Muito melhor seria escolher o nome de Raimundo de Tal, pedindo que Deus o ajude a aprender a língua estranha, o guarde da doença e o encha do Espírito Santo e supra a sua necessidade, que ele precise para levar o Evangelho aos perdidos. Então, oração específica. Oração específica. Tem um livro que chama Os Heróis da Fé, que tem uma biografia do George Miller. George Miller, ele era inglês, ele mantinha um orfanato com 2.000 crianças. Ele não tinha nada estocado. Ele não tinha comida estocada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele orava, no período da manhã chegava pão para as crianças comer, no almoço chegava o almoço, na janta chegava a janta e na ceia chegava a ceia. Ele não tinha nada estocado. Era tudo doação. Então ele orava e no dia seguinte Deus supria. Heróis da Fé, George Miller. Então ele orava e era suprido. 2.000 crianças sendo sustentadas com oração. Todo dia chegava oferta e era exatamente o que eles precisavam. Então ele orava especificamente. Ok? 7. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo mais falha, o nome de Jesus prevalece. Ok? Eis o cheiro suave que é aceitável a Deus. Muitos cuidam que têm algum direito diante dele por qualquer suposto merecimento ou bondade própria. Os tais nunca recebem respostas. Tá? Mas quando nos humilhamos aos seus pés e clamamos: Senhor, faze esta coisa, não por merecimento meu, mas por amor de Jesus. Então, o céu se move, o Pai se agrada e grandes dispensações de graça se aproximam ao encontro das nossas vidas necessitadas. Ok? João 14, versículo 13 ao 14. Tudo quanto perdides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, orar em nome do Senhor Jesus. Se for pedido no nome irresistível de Cristo e para a glória do Pai, então não há necessidade de minorar o alcance das palavras. Tudo quanto e alguma coisa nessa passagem. O valor desse rege o nome diante de Deus que contará. É quem contará, ok? Esther 8:8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Tá? Então, quem é o nosso rei? Jesus. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, em nome do rei, selado com o anel do rei, e que se escreve no nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Ninguém revoga a sua oração no nome do rei, Jesus. Ok? 8. Orar com fé. Orar com fé. Isto causa espanto a muitos e clamam. Marcos 9:24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, a minha falta de fé. Então ele disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, orar com fé. Mas o Senhor diz, Marcos 9:23, e Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que crê. Orar com fé. Mas Deus tem feito grande provisão para a nossa falta de fé. A leitura da palavra de Deus com o intento de atender e obedecer promove a fé. Então, a leitura da palavra de Deus com a vontade, o intento de atender e obedecer promove a fé. Ok? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ler, atender e obedecer promove a fé. Tá? Então, como que eu oro com fé? Conhecendo a palavra, atendendo e obedecendo a palavra. Ainda mais se nos faltar a fé, poderemos com franqueza confessar ao Senhor o pecado da incredulidade e pedir-lhe a fé em Cristo. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Então, confesse a falta de fé e Jesus vai te dar essa fé. Tá? Se a sua fé for pouca, leia Hebreus 11. Então, Hebreus capítulo 11. Ele é extenso, então eu não vou nem projetar, eu vou ler ele aqui. Então, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Lembre que na época de Noé não tinha chovido ainda, e Deus falou para ele, vai chover. E ele acreditou. Tá? Não tinha chuva. Das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderemos tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito.
sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, fé. Orar com fé. Então, Hebreus capítulo 11 é um exemplo do que a gente consegue com fé. Então, venha perante Deus com o problema que lhe parecia tão difícil. Temos fé somente nas pessoas que conhecemos bem. Portanto, procuremos melhor conhecimento de Deus por permanecer nele. João 15:17. Se vos estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então veja, se é um pronome, é uma condição. Se vos estiverdes em mim, e se, você não repete o pronome no português, mas é condicional. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, tem uma condição, uma maneira. Ok? Então, orar com fé, mas a palavra de Deus é que vai te dar fé, o conhecimento e a obediência. Tá? Então, a palavra feito, na língua original, às vezes é traduzida criar. Deus criará algo onde não houve nada, em resposta às orações daqueles que receberam a sua palavra e permaneceram em comunhão com Ele. Ok? Permaneceram em comunhão com Ele. Orar, 9. Orar reclamando as promessas de Deus. Então, uma autoridade bíblica afirma que há exatamente 7.487 promessas na Bíblia que Deus faz ao homem. 7.487 promessas que Deus fez para o homem.
na Bíblia. Se quiser iniciar hoje mesmo uma grande aventura, planeje a leitura diária de 3 capítulos da Bíblia. Uma sugestão. 1 de Gênesis, 1 nos Salmos e 1 em Mateus. E aos domingos, 5. Tá? Fazendo assim, completará a leitura da Bíblia durante 1 ano. Em 1 ano você vai ler a Bíblia toda. Tá? E cada vez que encontrar uma promessa para si ou para os seus, reclame-a, escrevendo na margem, para mim. Para mim. Tá? Então, conheça as promessas e peça a Deus. Peça a Deus, Senhor, essa promessa é para mim. O Senhor falou para mim. Tá? No Salmo 37, há mais de 40 promessas que o crente pode reclamar. Então, vamos lá no Salmo 37, ele é mais curtinho que Hebreus, tá? Mas são 40 promessas. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desraigados.
viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então, Salmo 37, são 40 promessas que a gente pode reclamar. Então você pode ler esse salmo, anotar essas promessas do lado e pedir a Deus: o Senhor prometeu. O Senhor falou que ia me dar. Tá? Duas promessas que esse autor mais tem reclamado são, o autor desse estudo, tá? Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É uma promessa. Deus prometeu, se você invocar Ele no dia da angústia, Ele te livrará. É uma promessa. Senhor, estou em angústia. E o Senhor me disse que se eu invocasse o Senhor me livraria. Então, promessa. Então, orar, pedindo, reclamando. Uma promessa que Deus fez a você. E essa admirável promessa, né, está em Hebreus 13, 5. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Mais uma promessa para você requerer, para você reclamar de Deus. O Senhor disse que o Senhor não me deixaria e nem me desampararia. O Senhor prometeu. Essa passagem na língua original indica que Deus nunca nos deixará e ainda mais dificilmente nos abandonará. Se estiver procurando aprender a orar sem nunca ter nascido de novo, há uma importante promessa para você. Aqui é para os não salvos, Romanos 10, 9. Ele também fez promessa para os não salvos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É essa oração que o não salvo tem que fazer. O Senhor prometeu: se eu confessasse com a minha boca e com o meu coração crer em Deus, confessar Jesus com a boca, o Senhor ia me salvar. Então, o ímpio tem uma promessa que ele pode reclamar. Tá? 10. Orar sem indicar a Deus a maneira em que ele deve responder. Tá? Você não vai fazer isso. Então, da mesma maneira como Deus fez diferente todas as folhas das árvores, assim Ele mostra ilimitada variedade e divina aptidão em responder à oração. Tá? João capítulo 4. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha à Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse, que descesse e curasse... Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos. Ele anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia à Judéia para a Galileia. Então veja, ele mostra limitada variedade, né? O Senhor preferiu curar o rapaz à distância. Ele não foi na casa. Algumas ocasiões ele ia, falou, não, vai que o teu filho vive. Então, ele tem a maneira de responder a sua oração, e é da maneira dele, a gente não pode indicar. Aqui o
esse senhor queria, vai na minha casa. Ele, não, seu filho está curado, pode ir, eu não vou lá. Então, nunca indicar a maneira como Deus deve responder as orações. Tá ok, irmãos? Então, estamos finalizando o estudo aqui hoje, tá? Na próxima aula a gente vai continuar, que o estudo de oração ele é bem extenso, tá ok? Vamos orar agradecendo a Deus o estudo e pedir para que Ele grave essa palavra em nossos corações. Pai, obrigado por mais esse momento de estudo, obrigado por podermos estarmos aqui meditando na Tua palavra. Peço que nossos corações aqui sejam um solo fértil, que essa semente caia nesse solo fértil, cresça e dê muitos frutos, para que possamos viver a Tua palavra e testemunhar o Senhor com exemplos, não apenas da boca para fora, mas com exemplos, uma vida que glorifique o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém.